Você já ouviu palavras que pareciam sentenciar o fim da sua história? Um diagnóstico médico frio, preciso, que rouba o chão, o ar e deixa apenas um eco de medo e incredulidade? Eu já ouvi dos homens da ciência que minhas chances eram mínimas, que o prognóstico era sombrio, que era hora de organizar as coisas. Mas há uma voz mais alta que a da medicina, uma voz que sussurra esperança, mesmo quando tudo ao redor grita desespero. Esta não é apenas a história de uma cura, é a história de uma batalha entre a fé e o impossível e de como uma oração, nascida na mais profunda angústia, pode reescrever um destino que parecia selado. E o que Deus fez? Isso precisa ser contado, precisa ser ouvido. Tudo começou de forma sutil, um mal-estar persistente, um cansaço que não passava. Exames se seguiram, cada um mais invasivo que o outro, e com eles a crescente apreensão no rosto dos médicos e da minha família. Até que o veredito chegou, em uma sala fria de hospital, com palavras técnicas que soavam como marteladas na minha alma. Uma doença agressiva em estágio avançado. As opções de tratamento eram limitadas, mais paliativas do que curativas. Não há mais nada a fazer, não foi dito com todas as letras, mas estava implícito no olhar compassivo, quase resignado, do especialista. O mundo desabou. Os dias que se seguiram foram um borrão de lágrimas, medo e uma revolta silenciosa. Por que eu? Por que agora? A fé, que eu sempre pensei ser forte, parecia uma criança assustada, encolhida em um canto. As noites eram as piores. A dor física se misturava à dor da alma, o medo da morte, o medo de deixar meus amados, o medo de um sofrimento prolongado. Eu me sentia em um Getsêmani particular, clamando a Deus por um escape, por um milagre, mas muitas vezes minhas orações pareciam apenas palavras vazias ecoando na escuridão do meu quarto. A medicina, com toda a sua avançada tecnologia, havia me dado um prazo, mas em algum lugar dentro de mim, uma pequena brasa de esperança se recusava a apagar. Lembrei-me de histórias bíblicas de curas impossíveis, de promessas divinas. Seria possível que o mesmo Deus que operou maravilhas no passado ainda se importasse com uma vida anônima como a minha, em pleno século XXI? Foi então que, em meio ao desespero, uma decisão nasceu. Se a ciência tinha seus limites, eu buscaria aquele que não tem limites. Mergulhei na palavra de Deus como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Versículos sobre cura se tornaram meu alimento diário. Um, em especial, ressoava em meu coração, quase como uma ordem, uma promessa pessoal. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago 5,15. Eu me agarrei a essa promessa com todas as minhas forças. Minhas orações mudaram. Não eram mais apenas súplicas tímidas, mas declarações de fé, clamores persistentes, por vezes em voz alta, por vezes em gemidos inexprimíveis, madrugadas adentro. Eu visualizava a cura, agradecia por ela como se já fosse uma realidade, mesmo quando meu corpo gritava o contrário. Minha família, meus amigos de fé, formaram uma corrente de oração incessante. Havia dias de profunda paz e convicção, e outros de dúvida excruciante, mas a semente da fé havia sido plantada e estava determinada a não morrer. Os médicos continuavam com seus exames de rotina, mais para acompanhar a progressão da doença do que esperando uma melhora. Mas lentamente, algo começou a acontecer. Uma dor que era excruciante começou a diminuir. Uma energia que eu não sentia há meses começou a retornar sutilmente. Eu me atrevia a ter esperança, mas com cautela. Até que um novo conjunto de exames foi realizado. Lembro-me da expressão no rosto do médico ao comparar os novos resultados com os anteriores. Primeiro, uma testa franzida, depois incredulidade e finalmente um espanto que ele mal conseguia disfarçar.
Ele chamou outros colegas, examinaram, reexaminaram. A doença, que antes se espalhava agressivamente, havia regredido de forma inexplicável. Em alguns pontos, simplesmente não estava mais lá. Isso é notável, foi o que um deles conseguiu dizer. Não temos uma explicação médica para essa reversão tão drástica. Mas eu tinha. Eu sabia que aquela era a resposta da oração da fé. Era a mão de Deus, reescrevendo meu diagnóstico. A cura completa não foi instantânea como um passe de mágica, mas um processo milagroso, acompanhado de perto por médicos que, a cada novo exame, ficavam mais e mais perplexos. Hoje, estou aqui não apenas vivo, mas vibrante, com laudos médicos que atestam o que eles chamam de remissão espontânea completa e inexplicável. Eu chamo de milagre. Um milagre nascido da fé persistente, da oração que não se calou e da misericórdia de um Deus que ainda cura, que ainda se importa e que desafia os limites da nossa compreensão. Esta experiência não apenas me devolveu a saúde física, ela restaurou minha fé de uma forma indescritível e me deu um novo propósito: testemunhar que, para Deus, nenhuma sentença é final. Nenhuma doença é incurável quando Ele decide intervir. Se você está enfrentando um diagnóstico assustador, se os médicos disseram que não há mais esperança, eu te imploro, não entregue os pontos. Clame ao Autor da vida. Agarre-se à sua palavra. A oração da fé pode sim salvar o doente. Eu sou a prova viva disso. Sua história não precisa terminar como a ciência prevê. Você crê no poder da oração para a cura divina? Já testemunhou ou viveu um milagre assim? Se esta história acendeu uma chama de esperança em seu coração, compartilhe sua experiência nos comentários ou simplesmente declare: eu creio no Deus da cura. Sua fé pode fortalecer alguém que está precisando. Envie este vídeo para todos que lutam por saúde, para aqueles que receberam um diagnóstico difícil, que saibam que não estão sozinhos e que há esperança. E se você deseja continuar nutrindo sua fé com histórias de milagres e do poder de Deus, inscreva-se em nosso canal, pois cada testemunho como este é um farol, mostrando que o impossível é apenas o começo para aquele que tudo pode.